Olá pessoal, vamos agora para mais uma lista de revisão da ESA, meus futuros sargentos do Exército Brasileiro. O assunto que nós iremos abordar será números complexos, matrizes e determinantes. E não esqueça, se tiver dúvida, deixe nos nossos comentários aí que nós iremos dirimir a sua dúvida o mais rápido possível. Então vamos nessa. Questão número 1, tá, da Universidade de São Paulo. Se y é igual a 2x, sendo x 1 mais i sobre 1 menos i, e i é igual a raiz quadrada de menos 1, o valor de x mais y ao quadrado é, tá? Então, nós já sabemos que y é igual a 2x, que ele deu. E o x está aqui, ó, x é igual a 1 mais i sobre 1 menos i. Então, nós temos uma coisa, no números complexos, quando nós temos a divisão, né, no números complexos, o nosso denominador, né, nós temos que multiplicar o denominador e o numerador pelo conjugado do denominador, correto? Então aqui, ó, é 1 menos i, então eu tenho 1 mais i e multiplico também 1 mais i. Eu multiplico ambos os termos pelo conjugado do denominador, não vai alterar o x, tá ok? Então nós vamos fazer agora o produto. A gente fazendo o produto, eu tenho que x é igual, né, aqui, ó, distributiva, 1 vezes 1, 1, 1 vezes i mais i vezes 1 mais i vezes i mais i ao quadrado, sobre, agora a mesma coisa aqui embaixo, ó, 1 vezes 1, 1, 1 vezes i mais i, menos i vezes 1, menos i com vezes i, vai dar menos i ao quadrado, correto? Agora a gente arrumando isso aqui, a gente fica, ó, x é igual a 1 mais i, 2i, mais i ao quadrado, sobre, agora mais i com menos i, cancela, sobrou o quê? 1 menos i ao quadrado. Com a prática, você já vai logo ver, né, quando tiver um produto dos conjugados, né, sinais trocados, a menos b que multiplica a mais b, você já vai saber que é o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá ok? Pô, professor, caiu numa equação do segundo grau. Cuidado, gente, cuidado com isso aqui. Não é uma equação do segundo grau. Nós sabemos que o nosso imaginário ele já deu aqui, ó. Só que ele deu na forma de raiz. Isso aqui pra gente é i ao quadrado igual a menos 1, tá? I ao quadrado igual a menos 1. Então, aonde eu tenho o i ao quadrado, eu vou substituir por quem? Por menos 1, ó. Onde eu tenho, eu vou substituir por menos 1. Então, vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho que x é igual a 1 mais 2i, que multiplica, não é mais? Eu vou botar menos 1 sobre, ó, 1 menos 1, tá legal? Que vem daqui. Então, isso aqui vai ficar arrumado, ó. 1 com menos 1, 0. Então, eu vou ficar com 2i sobre, menos com menos é mais. 1 mais 1, 2. Agora eu simplifico 2 com 2, x igual a i. Então nós ficamos aqui, ó, com x igual a i. Certo? Entenderam o que foi feito aqui? Ó? Cuidado, tem que lembrar, não é uma equação do segundo grau. I ao quadrado eu substituo por menos 1. E ele já deu aqui, só que ele já deu na forma de i, extraindo a raiz de menos 1, para confundir. Que no nervosismo você vai olhar e vai falar, pô, não posso extrair raiz quadrada de número negativo, correto? Então eu venho para cá agora, ó. Se eu tenho que i é igual, x é igual a i, e ele falou que y é igual a 2x. Então vamos substituir aqui, ó. Ele falou para a gente que y é igual a 2x, correto? Onde que eu tenho que x vale quanto? I. Então eu vou ter que y é igual a 2i. Tá? Y é igual a 2i. O que mais que ele nos deu aqui? Aí ele pede para a gente calcular o que? X mais y ao quadrado. Tá legal? X mais y ao quadrado. Então, o que que nós temos aqui? Quem é o x? É i. Quem é o y? 2. Então, vamos substituir, ó. Vamos substituir aqui, ó. Eu venho aqui, não é isso aqui que ele quer? Eu tenho que x, que é i, mais o y, que é 2i, elevado ao quadrado. Eu terei 3i elevado ao quadrado, então eu tenho que é 9i ao quadrado. Você vai olhar lá em cima e não vai ter essa resposta, correto? Por quê? O que eu acabei de falar para vocês?
Quando eu tenho i ao quadrado, eu substituo por menos 1. Então, nós vamos ter 9 que multiplica menos 1, nós teremos menos 9. Então, a nossa resposta é menos 9, com a alternativa letra C. Questão número 2. Considere os números complexos z é igual a i que multiplica 5 mais 2i e w, que é igual a 3 mais i, onde i ao quadrado é igual a menos 1, sendo z, com tracinho em cima, o conjugado do complexo, é correto afirmar que a parte real de z, né, o conjugado de z mais w ao quadrado é. Então, gente, lembrando aqui, eu tenho o número complexo a mais bi, correto? Eu tenho isso aqui, onde que a é a parte real, b imaginária. Certo? B é imaginária. Logo, o conjugado dele, né? O conjugado, quando vem assim, é o conjugado. O conjugado é A menos BI. Então, o conjugado, a gente sempre troca o sinal da parte imaginária. Tá legal? Ele sempre troca o sinal da parte imaginária. Então, aqui nós temos essa definiçãozinha que nós vamos usar. Tranquilo até aí? Então, olha só. Ele fala que tem um número complexo Z. Ele quer saber o conjugado de Z somado com quem? Com W ao quadrado. Então, isso aqui, ó, ele quer o conjugado de Z somado a W ao quadrado. É isso aqui que ele está pedindo para a gente. Então, o conjugado de Z. Primeiro passo, eu vou fazer a distributiva aqui do Z. Correto? Z é igual a I, que multiplica 5, que multiplica mais 2i. Então, eu tenho aqui, ó, 5i mais 2i ao quadrado. Então, lembrado que i ao quadrado é o que? Ó? Menos 1, que já está aqui. Então, eu venho que z é igual a 5i mais 2, que multiplica menos 1. Então, a gente tem que z é igual, eu vou organizar isso aqui como a gente já conhece, ó, menos 2 mais 5i. Tá legal? Então, aqui eu tenho um número complexo. Só que ele pede o quê? O conjugado desse número. O conjugado desse número complexo é menos 2 com menos 5i, tá? Então, tem que tomar cuidado aí, gente. Tem que tomar cuidado que conforme está aqui a posição do número complexo, que aqui ficaria, ó, 5i menos 2, né? No nervosismo, você acaba confundindo, porque você decora o que vem na frente, o real, e o que vem atrás é imaginário, e esquece do i, tá legal? Isso aí é clássico, esse erro aqui. Tá legal? É clássico do nervosismo. Não é que a pessoa não saiba, ela ficou nervosa, decorou daquela maneira e confundiu. Então aqui eu já tenho o conjugado. Agora é só eu elevar o w ao quadrado para fazer a operação. E como eu vou fazer isso do w ao quadrado? Então a gente vem aqui, ó, eu tenho que o w ao quadrado é igual ao que, ó? 3 mais i ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, ó, w ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, 9. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6i, mais o quadrado do segundo, i ao quadrado. Então, eu tenho que w ao quadrado vai ser 9 mais 6i, i ao quadrado é o quê? Menos 1, tá lá, ó, menos 1, mais com menos é menos, menos 1. Então, w ao quadrado vai ser 9 menos 1, 8 mais 6i. Então, tá aqui, ó, já temos w ao quadrado. Ele quer a soma desse com esse. Então, agora a gente monta aqui a soma. Então, eu venho que a soma do conjugado mais w ao quadrado é igual a menos 2 com menos 5i mais, já coloco direto porque o sinal de mais ele não vai me afetar aqui dentro, mais 8 mais 6i, correto? Então, a soma nós temos, ó, menos 2 com mais 8 vai me dar 6, mais 6. Menos 5 com mais 6 vai me dar mais i. Então, nós chegamos ao resultado aqui, ó, mais 6 com mais, 6 com mais i, correto? Esse aqui. Só que ele pede a parte real. A parte real do número complexo está aqui, ó, é o número 6, que é a parte A. Então, a parte real é o número 6. Nós temos que é a letra D. Questão número 3. Três números complexos somam 9 mais 3i e formam uma progressão aritmética, uma PA de razão, 1 menos 2i,
Com base no texto, é correto afirmar que o 12º termo é igual. Olha só, gente. Ele falou 3 números complexos. Vamos botar aqui. Z1 mais Z2 mais Z3, que somado vai me dar o quê? 9 mais 3i, correto? 9 mais 3i. Eles formam uma progressão aritmética, vou botar aqui, ó, eles formam uma PA de razão de quanto? 1 menos 2i, tranquilo? Aí, com base no texto, ele pede para calcular o 12º termo, Z12. Tá? Z12. Então, eu botei Z, mas a gente está acostumado a trabalhar aí com PA, progressão aritmética, ou PG, progressão geométrica, com A1, A2, A3, A4, né? Tanto que o termo geral vem em função de A, que o termo geral da PA é o quê? A gente conhece, AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Tá legal? Você pode fazer desse mesmo jeito, onde eu coloquei Z, trabalhar com A, não vai alterar nada. Então, gente, a partir daí nós também temos uma particularidadezinha na PA, ou PG, que a gente pode escrever, ó. O primeiro termo, x menos R. O segundo termo, x. O terceiro termo, x mais R. Correto? Nós temos essa situação aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, para poder lembrar, você não confundir, eu tenho aqui, ó, meu A1, meu A2 e meu A3, correto? Eu tenho aqui. Então, se a soma dele, aqui eu coloquei Z porque eu li números complexos, mas é a mesma situação se eu colocar A1, A2, A3, como eu falei anteriormente, tá? Então, se eu pegar agora essa situação aqui, essa nossa situação aqui, e substituir aqui em cima, que eu teria a soma, como, ó, x menos R mais x mais R é igual a 9 mais 3i, correto? 9 mais 3i. Então, o que eu venho aqui, ó? Pô, professor, vamos substituir logo o R aqui? Se eu substituir, só vou ter trabalho, porque, ó, menos R com mais R, ó, cancelei aqui. Me sobrou quem, ó? 3x é igual a 9 mais 3i. Esse 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu vou ficar x, 9 dividido por 3, 3. Mais 3 dividido por 3 dá 1, 1i. Então, x, o nosso termo central da PA é 3 mais i. Então, quanto vai ser o primeiro termo? Né? Por que o primeiro termo? Porque eu preciso saber o primeiro termo aqui, ó, porque aqui ele já falou que é 12, n é 12. Eu preciso saber o meu primeiro termo, porque a razão nós já temos aqui, para poder achar o 12º termo. Tá legal? Então, eu substituindo aqui agora, ó, meu primeiro termo ali, ó, só para ficar legal, ó, A1 é igual a x. Quem é o x? Ó? X menos R. Então, eu tenho x é 3 mais i menos o R. Quem é o R? 1 menos 2i. Então, eu terei aqui, ó, que o A1 vai ser 3 com menos 1, 2. Mais i com mais 2i, mais 3i. Correto? Então, esse é o nosso A1. 2 mais 3i. Então, agora eu posso substituir no termo geral da PA. Eu posso vir aqui e fazer a substituição, onde eu tenho que o A12, que ele quer saber, é igual ao A1, 2 mais 3i, mais n, que vale 12, menos 1, que multiplica quem? A razão. Quem é a razão? 1 menos 2i. Essa é a razão. Então, o A12 é igual a 2 mais 3i mais 11, que multiplica 1 menos 2i, certo? Fazendo essa operação aqui, eu tenho 2 mais 3i mais 11, distributiva, menos 22i, certo? Continuando aqui, nós teremos que o A12, ele é 2 com mais 11, 13. 13 mais, menos 3 com menos 22 vai me dar 22, 19, menos 19i. Então, o A12 é 13 menos 19i. Vamos ver lá a nossa alternativa? Ó,
Nossa alternativa é a letra E, 13 menos 19i. Então, questão número 4. A forma trigonométrica do número complexo i menos 3. Ó, trigonométrica desse número complexo i menos 3. Então, lembrando qual é a forma trigonométrica do número complexo. A forma trigonométrica é ρ, que multiplica o cosseno de θ mais i, que multiplica o seno de θ. Essa é a forma trigonométrica do número complexo, que nós vimos até agora a forma algébrica. Essa é a forma trigonométrica, que ela sai lá do vetor, né, do módulo, do triângulo, retângulo no plano cartesiano. Tá legal? Que chama plano de Gauss. Então, como eu calculo esse ρ? Esse ρ aqui, ele é o módulo do número complexo. O módulo do número complexo, ele é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então, outra situação que você tem que guardar, né? O ρ é igual ao módulo do número complexo. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E lembrando, tá? Lembrando que o nosso número complexo é dessa forma aqui, ó, a mais bi, independente do jeito que ele esteja escrito ali, tá? Tanto que aqui ele está ao contrário, tá? É menos 3, que a gente conhece, menos 3 mais i. Agora, o ρ, nós temos θ, que é o argumento, tá? É o argumento. Então, para a gente calcular, saber qual é o cosseno, o argumento, eu tenho aqui, ó, que o cosseno de θ, cosseno de θ, o cosseno não está na posição A aqui, ó, guarda por aqui, ó, é A sobre ρ, tá? E a gente vem que o seno de θ, o seno não está na posição B aqui, ó, então eu venho que é B sobre ρ, tá? Então não pode esquecer essa situação aqui, ó, tá bom? Então agora, gente, nós vamos reescrever o nosso número complexo aqui. A forma trigonômica. Opa, a gente vai dar erro esse número complexo aqui, ó. Por que ele vai dar erro? Porque aqui, ó, é menos raiz de 3. É menos raiz de 3. Tá ok? Menos raiz de 3. É o número complexo. Então, a gente reescrevendo o nosso número complexo aqui, ó. Z é igual a menos raiz de 3 mais I. Tá? Mais I. Aqui. Onde que nós teremos aqui, ó, aqui é o nosso A, e aqui é o que multiplica 1, correto? 1 é o nosso B. Vamos achar quem? ρ. Eu achando ρ aqui, ó, ρ é igual a raiz quadrada A ao quadrado, raiz de menos raiz de 3 ao quadrado, ó, menos raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, nós teremos a raiz quadrada menos raiz de 3 ao quadrado vai dar mais 3. Porque elimina aqui, ó, o expoente vai cancelar com o índice da raiz aqui, mais 1. Então, ρ é igual a raiz quadrada de 4 igual a 2. Então, nós já temos aqui que nosso ρ é igual a 2. Tranquilo? Em cima do ρ, do A e do B, eu vou achar o cosseno, tá? Eu vou saber quem vai ser o cosseno e o seno, um ou outro, porque eu preciso saber o valor de θ, que é o argumento para poder substituir aqui. Então, vamos ver aqui, ó, dando continuidade. Dando continuidade, eu tenho que o cosseno de θ é igual a... Quem é o A? O A é menos raiz de 3 sobre ρ. Quem é ρ? 2. O argumento é o mesmo para cada um, tá? O argumento é o mesmo para cada um. Então, o que acontece? Eu achando para um, eu acho para o outro. Qual é o ângulo cujo o meu cosseno é menos raiz de 3 sobre 2? Eu sei quando é positivo. Ó, esquece esse sinal negativo agora aqui. Ó. Vamos ver um negócio. Ó. O cosseno. Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Qual vai ser esse cosseno aqui? Opa, raiz de 3 sobre 2, meu cosseno vai ser o quê? 30 graus. Tá? Um θ de 30 graus.
que eu tenho raiz de 3 sobre 2, que o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Só que aqui, ó, ele é negativo. Então, o que ele quer dizer com esse sinal de negativo aqui, ó? Vamos ver aqui. Nós temos aqui o cosseno e nós temos o seno, correto? Aqui é 0 graus. Aqui eu tenho π sobre 2. Opa. π sobre 2. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2, correto? Gente, o cosseno. Primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante ele é negativo. No terceiro quadrante é negativo, no quarto quadrante ele é positivo, tá? O seno. Opa, deixa eu mudar aqui para não ficar igual. O seno, no primeiro quadrante, ele é positivo. No segundo quadrante também é positivo. No terceiro é negativo. No quarto ele é negativo, tá legal? Então, gente, olha só. Eu tenho que é menos raiz de 3. Então, o θ de 30 graus está aqui, ó. 30 graus é isso aqui. Correto? Só que ele tem um sinal negativo, ele é cosseno. O sinal negativo ele está no segundo ou no terceiro quadrante. Então, eu venho para cá, ó. Trago ele para cá, vou rebater ele aqui. O que eu tenho? 180, não é π? 30 graus. O que é 30 graus em radiano? Em radiano, ó, 30 graus é π dividido por 6. 180 dividido por 6 que me dá 30. Então, aqui eu tenho π. Quanto vai valer isso aqui, ó? É π menos esse pedaço aqui, ó, pra gente, ó. Esse pedaço aqui vai ser π menos π sobre 6, ó. π menos π sobre 6. Fazendo aqui, eu vou ficar com 6π, que eu tirei o MMC, menos π sobre 6. Nós teremos 5π sobre 6, correto? Então, o 150 graus aqui, que seria 150 graus, né? Aqui seria 150 graus, que é 180 menos 30. Aqui pra gente é 5π sobre 6, certo? Então, nós já temos que o argumento. Qual é o argumento? O argumento, que é θ, ele é 5π sobre 6. Agora, eu vou reescrever a nossa forma trigonométrica, que já acabou agora a questão. Agora é só escrever o número complexo na forma trigonométrica, que é ρ, que multiplica o cosseno de θ, mais I, que multiplica o seno de θ. Esse aqui é a forma trigonométrica. Nós teremos que dizer o ρ vale quanto? O ρ vale 2, que multiplica o cosseno. Quanto vale o argumento? 5π sobre 6, mais I, que multiplica o seno de quanto? 5π sobre 6. Tá ok? Então, aqui eu tenho o número complexo na sua forma trigonométrica. Vamos ver a alternativa? Letra E. Correto? Letra E. Ó. 2, que é o ρ, que multiplica o cosseno de 5π sobre 6, mais I, que multiplica 5π, o seno de 5π sobre 6. Letra E. Tá? Questão número 5. Seja o número complexo na sua forma trigonométrica aqui, ó, z, que é igual a 3, que multiplica o cosseno de 5π sobre 3, mais I, que multiplica o seno de 5π sobre 3. É correto afirmar que o conjugado de z é... Gente, conjugado é na forma algébrica. Eu tenho que passar esse número complexo que está na forma trigonométrica, eu vou fazer o caminho inverso para chegar na forma algébrica. No anterior nós fizemos sempre da algébrica para trigonométrica. Vamos fazer o caminho inverso dele, tá? Primeiro passo aqui, o argumento. Eu preciso saber o meu argumento. O argumento aqui, ó, é 5π sobre 3. Isso em graus, porque facilita para a gente identificar no plano cartesiano lá, né? No plano de Gauss. Então, isso aqui eu tenho que é 180 dividido por 30 dá 60 vezes 5, 300. Então, 300 graus é o argumento, tá? Então, você já tem o 300 graus, você já sabe qual é. Então, eu vou ver o meu argumento, porque eu tenho que saber esses valores do cosseno e do seno. Tem aqui o meu cosseno, eu tenho aqui o meu seno. Tá? 300 graus, ele está aqui. Vou botar aqui mais ou menos. 300 graus está mais ou menos aqui, ó. Correto? 300 graus vai estar aqui, ó. Daqui para cá. Pronto. Então, nós temos aqui 300 graus. Aqui. Que é quem? 5π sobre 3. Correto? Tá? Ele está no quarto quadrante. E o que a gente conhece é no primeiro quadrante. Então, nós vamos rebater aqui, ó. Ó, daqui, deixa eu pegar aqui, ó, rebatendo ele, ó, daqui para cá, correto? Tá aqui.
Ele está aqui no primeiro quadrante agora. Está aqui, primeiro quadrante. 300, nós sabemos que aqui é 0 graus e aqui 360 graus, ou 0, e aqui 2π, tá? Que é igual a 0 radiano 2π. Então, de 300, aqui é 300, quanto está faltando aqui para chegar a 360? Falta 60. Então, aqui é 60 graus. 360 menos 300, 60 graus aqui. 60 graus em radiano é a mesma coisa que... O que é 60 graus? Π sobre 3, tá? Radiano. Tá aqui. Tá? Agora eu sei quanto vale o seno de 60 e eu sei quanto vale o cosseno de 60 graus, que é a mesma coisa aqui de 300. Só que tem um detalhe, gente, um detalhe muito importante aqui. Qual é? O sinal. O cosseno no quarto quadrante, o cosseno, né? Aqui o cosseno, ele é positivo. E o seno no quarto quadrante, ele é negativo. Seno negativo, cosseno positivo. Então, vamos escrever aqui, ó, para não esquecer, ó. Então, eu tenho aqui o seno de 5π sobre 3 vai ser igual a menos o seno de quem? Π sobre 3. Não podemos esquecer por causa do sinal que ele está no quarto quadrante. E teremos aqui agora, ó, que o cosseno de 5π sobre 3 também será igual ao cosseno de π sobre 3. Positivo, porque o cosseno no quarto quadrante, ele é positivo. Então, agora ficou fácil de identificar. Como assim, professor? Olha aqui. 60 graus. Quanto é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, ele é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Concorda comigo? Raiz de 3 sobre 2. Sendo que ele está no quarto quadrante, que ele está passando para 300. Então, eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Certo? E o cosseno de 60 graus, ele é positivo. O cosseno de 60 graus, ele vale o quê? O cosseno de 60 graus. Seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1/2. Tranquilo até aí? Agora vamos aqui, ó, reescrevendo o número complexo na forma trigonométrica lá, o que eu tenho que é 3, que multiplica o cosseno de 5π sobre 3, mais i que multiplica o seno de 5π sobre 3, correto? Agora, reescrevendo ele aqui na forma algébrica, z é igual a 3 que multiplica. O cosseno de 5π sobre 3, nós vimos aqui, é 1/2. Mais i que multiplica o seno de 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá aqui. Tá? Agora eu vou organizar melhor isso aqui fazendo a minha distributiva. Eu terei 3/2, mais com menos é menos 3 raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Então, eu tenho aqui a minha distributiva. Precisava fazer isso aqui, fazer a distributiva ou não? Não, não precisava, podia só ter organizado, mas mostrei aqui para vocês fazendo a minha distributiva. Tá ok? Então, a gente passou a ter esse número agora na forma algébrica. Z é igual a 3/2 menos 3 raiz de 2 sobre 3. Agora, o meu número complexo aqui, conjugado. O conjugado dele, ó, é 3/2 mais 3/2 que multiplica a raiz de 3. Opa, aqui é meio, ó, já estava escrevendo errado. Certo? Tá aqui, ó. Esse é o conjugado, tá ok? Então, a nossa resposta aqui, ó, colocando ele em evidência, né, nós temos que é a letra B. Ó, a letra B. Por quê? É só pegar e colocar a evidência, que nós colocamos 3/2, tá? 3/2 mais 3/2 raiz de 3. Colocando em evidência, nós temos a nossa letra B. Então, vamos para a questão número 6. Considere o número complexo z igual ao cosseno de π sobre 6 mais i que multiplica o seno de π sobre 6, né? Que estão na forma trigonométrica. O valor de z ao cubo mais z à sexta mais z à 12ª potência. Ih, professor, complicou isso aí, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Tranquilo, gente. Nós temos na nossa forma trigonométrica a forma de potência, né? A potência é o n. Então, se eu fizer aqui, ó, z elevado a n, vai ser igual. Eu elevo o ρ
a mesma potência, n. E o n vai multiplicar os argumentos, ó, cosseno de n vezes θ, mais i que multiplica o seno de n vezes θ, correto? Então, eu tenho agora, na forma de potência, o número complexo, que é escrito na forma trigonométrica. Então, o n para a gente é 3, o n é 6, o n é 12. É só a gente substituir agora aqui, onde que eu tenho que o ρ é π sobre 6. Então, vamos reescrever na primeira potência aqui, ó, z ao cubo. Ó, z ao cubo é igual a ρ ao cubo. Quanto vale ρ, gente? O ρ. O ρ para a gente aqui, ó, vale 1. Não tem nada, né? O ρ vale 1. Ó, ρ vale 1. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 1 elevado a 3, vou deixar indicado, que multiplica o cosseno de 3, que multiplica quem? O argumento, ó, π sobre 6, mais i que multiplica o seno, o argumento, ó, 3 que multiplica o argumento, π sobre 6. Então, eu tenho que z ao cubo vai ficar como? O cosseno, simplificando aqui, ó, π sobre 2, mais i que multiplica o seno de π sobre 2. Correto? Olha só, gente. π sobre 2, para a gente adiantar aqui, ó, π sobre 2 vale quanto? É 90 graus, concorda comigo? É igual a 90 graus. π sobre 2 é igual a 90 graus. Agora, lá no ciclo trigonométrico, nós teremos aqui, ó, cosseno e seno. Aqui é π sobre 2, correto? π sobre 2. No ciclo trigonométrico, né, ele vem, ó, aqui o raio é 1. Então, quanto vale o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2, ele vale 1. E o cosseno? Pô, cosseno é 0, correto? Então, o cosseno de π sobre 2 vale 0. Logo, nós teremos o que aqui, ó? Que z ao cubo é 0 mais i vezes 1. 0 mais i vezes 1. Ficou quem? I. Então, z ao cubo vale quanto? I. Agora, vamos ver z à sexta potência. Z elevado à sexta potência é ρ elevado à sexta potência, que multiplica o cosseno, né, de 6 vezes o argumento, que é π sobre 6, mais i que multiplica o seno de 6 vezes o argumento π sobre 6, correto? Então, eu venho aqui, z sobre 6 é igual a 1, não preciso colocar, simplifico, ó, cosseno de π, mais i que multiplica o seno de π. Agora, a gente vem para o nosso ciclo trigonométrico. π está aqui. O cosseno de π, aqui é menos 1, correto? Aqui é menos 1. Aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é 1, né? Também 1 aqui, e aqui eu tenho menos 1 para o seno e 1 para o seno aqui. Então, meu cosseno, o cosseno de π, ele vale quanto? Menos 1. E o seno de π? O seno está lá, o seno vale 0. Então, ficou o quê? Menos 1 mais i que multiplica 0. Então, o nosso z à sexta potência, ele ficou como? Menos 1. Certo? Então, eu tenho que z ao cubo vale i, z ao cubo é igual a i, eu tenho que z à sexta é menos 1. Agora, vamos ver z elevado à 12ª potência. Z elevado à 12ª potência. Então, tenho que z elevado à 12ª potência vai ser igual a 1 elevado à 12ª cosseno 12 vezes o argumento π sobre 6, mais i que multiplica o seno de 12 vezes π sobre 6. Eu tenho que z elevado à 12ª potência, 1 é 1, vai ficar cosseno de 2π, mais i que multiplica o seno de 2π, correto? Agora, lá no nosso ciclo trigonométrico, aqui está o 2π.
certo? O cosseno de 2π é 1, o seno de 2π é 0. Tá? Então aqui, ó, seno de 2π é 0, o cosseno de 2π vale 1. Vale 1. Então eu tenho que a nossa vai ficar 12ª potência igual a 1 mais i que multiplica 0. Logo, nosso z elevado à 12ª potência vale 1. Pronto, gente. Agora é só efetuar a soma, como lá está pedindo o exercício. Eu tenho que z ao cubo mais z elevado à 6ª potência mais z elevado à 12ª potência, eu terei que vai ser i mais, menos 1 mais 1. Logo, menos 1 com mais 1 cancela, sobrou i. Então, a nossa resposta da soma vale i. Qual é a nossa alternativa? Letra D. A nossa alternativa aqui é a letra D. Tá ok, gente? Então, gente, vamos aqui para a nossa... Na verdade, essa aqui é a questão número 7 da sequência de números complexos. Só que eu inverti ali na hora de digitar, né? A questão 7 ficou sendo a matriz. Então, eu só vou adiantar essa daqui, depois segue a sequência normal, tá ok? Então, aqui na nossa questão número 8, né, de números complexos, seja o número complexo z, x mais 3i, em que x é um número real, negativo, ele já está dizendo que é um número negativo, x. E o módulo de z é igual a 6. Então, a forma trigonométrica de z é. Então, ele quer saber a forma trigonométrica. O módulo de z é 6. Então, quem é esse módulo aqui para gente? O módulo, gente, é o ρ. Ele já disse que o ρ vale 6, ó. Então, já está aqui, ó. Se você analisar tudo aqui, ó, é ρ. Tá? Ele já disse para gente aqui que o ρ é 6. É o módulo ali. Tranquilo? A gente tem que saber o argumento dele aqui, né? Qual vai ser o argumento? Então, o ρ é 6. Então, eu tenho que esse número x aqui, né, essa parte real, é um número negativo. Tranquilo aí? Porque eu tenho aqui 6 é igual a raiz quadrada de quem? X ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tranquilo? Onde que esse 6 aqui, para ele tirar aqui, ó, é 6 ao quadrado. X ao quadrado mais 9. Então, eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 36 menos 9. Então, x ao quadrado é igual a 27. X ao quadrado é 27, então 27 é 3 ao quadrado vezes 3. Logo, x é igual a mais ou menos 3 raiz de 3. Só que ele fala que é um número real negativo. Então, eu tenho que x vai ser igual a menos 3 raiz de 3. Correto? Menos 3 raiz de 3. Reescrevendo agora aqui o número complexo, eu tenho que z é igual a menos 3 raiz de 3 mais 3i. Está aqui o número complexo. Ele quer na forma trigonométrica. Então, eu preciso só achar quem? O ρ, né? Teta. Então, eu tenho que o cosseno de teta é igual a sobre ρ. Onde que eu tenho que a é menos 3 raiz de 3 sobre ρ, que vale 6. Simplificando isso aqui, vale 6. Simplificando isso aqui, ó, nós teremos que o cosseno de θ é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Agora, voltando lá nos primórdios, qual é o ângulo que eu tenho um cosseno raiz de 3 sobre 2? Esquece o sinal. O cosseno, qual é o ângulo que eu tenho um cosseno raiz de 3 sobre 2? Eu tenho um ângulo de 30 graus. O cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Agora eu venho aqui, ó, no nosso ciclo trigonométrico, cosseno e seno. 30 graus está aqui, correto? 30 graus é π sobre 6. Aqui eu tenho π. Aqui é π sobre 2, 2π, assim vai. Logo, o que eu venho aqui, ó? Ele não é negativo? Se o cosseno é negativo, ele está no segundo ou terceiro quadrante. Então, ele vem para cá, está aqui, ó. Onde que eu tenho 30? Aqui é 150 graus. Logo, o que eu tenho π é π menos π sobre 6, que vai ser 6π menos π sobre 6. Então, 150 é igual a 5π sobre 6. Esse é o nosso argumento.
né? Θ é igual a 5π sobre 6. Tá aqui. Logo, eu já só olhando agora as respostas, nós já sabemos o ρ, só precisava do ângulo, né, do θ. Eu venho aqui, 5π sobre 6, qual é? Letra B, tá ok? Letra B é a nossa forma trigonométrica do número complexo acima. Então, gente, agora nós vamos ver a parte de matrizes de determinantes, tá? Questão aqui é a número 7, que é a primeira de matriz determinante. Nós temos, considere as matrizes A e B. Se x e y são valores para os quais B é a transposta da inversa da matriz A, então o valor de x mais y. E, professor, transposta da inversa, assim vai. Então, primeira coisa, nós temos a regra nas matrizes da matriz inversa que nós temos. Vou pegar aqui uma matriz A que multiplica pela sua inversa. Vai ser igual à matriz identidade. Tá? Então, essa aqui é a relação para a gente calcular, saber uma matriz inversa, qualquer uma. A matriz identidade é a que tem a sua diagonal principal, todos os elementos é 1 e os demais elementos são 0. Tá? Então, uma matriz identidade 2 por 2, tá? Vou fazer que é menor, então ela é 1, 0, 0, 1. Onde eu tenho aqui minha diagonal principal e os demais elementos, né? Os elementos são 0. Se fosse 3 por 3, seria 1, 1, 1, tudo 0. Então, nós temos aqui a nossa diagonal, tá? A nossa identidade. Se eu quisesse calcular a matriz inversa direto aqui, eu pegaria o A, colocaria aqui e atribuía valores para essa inversa aqui. Seria de que forma? Eu chamaria de A, B e C, para poder eu achar os valores de A, de B e C, para poder eu ter a minha matriz inversa. Só que o exercício ele já fala para a gente que a matriz B ela é a transposta da inversa da matriz A. Então aqui representa a minha matriz inversa e a transposta. O que seria uma matriz transposta? É a gente mudar a posição. O que é linha passa a ser coluna, o que é coluna passa a ser linha. Então um exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo aqui qualquer. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Um exemplo. Agora a minha transposta dela aqui, ó, a minha transposta dela ficaria 1, 3, 2 e 4. Observe que nesse caso aqui só mudou de posição quem? O 3 e o 2, tá? Então essa aqui, eu vou botar aqui um valor, só para poder lembrar. Essa aqui vai ser a minha matriz C. Essa daqui é a minha transposta da matriz C, tá ok? Então a gente passa a matriz aqui, linha, coluna, passou a ser linha, tá? A matriz coluna, aqui ó, a coluna dessa matriz passou a ser linha na transposta, ó, correto? Olha lá, coluna passou a ser linha. Isso é a matriz transposta. Ele fala que B, que a matriz B, ela é a transposta da inversa. Se ela é a transposta da inversa, então qual é a minha matriz inversa? A minha matriz inversa, ela é, se ela é a transposta, eu vou voltar com ela para o lugar. O que é aqui linha, antes era coluna. Então eu tenho x e aqui y mais 4. E agora aqui eu tenho, né, y 3. Então essa é a minha matriz inversa. Essa daqui é a transposta dela, como diz o exercício. Então eu já tenho a minha matriz inversa. Ó, eu tenho a matriz A, eu tenho a matriz inversa e agora eu já sei qual é a identidade. Eu vou fazer essa montagem aqui agora. Então vamos lá. Qual é a matriz A? Opa, desculpa que agora eu não lembrei aqui da matriz A. Deixa eu pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Então agora aqui, ó, vou escrever aqui. Deixa eu pegar aqui qual é a cor, botar o verde. Então eu venho aqui, eu vou ter o A é 3, 5, 1, x. Vezes a matriz inversa, lá é x, y mais 4, y 3, igual a minha identidade, ó, 1, 0, 0, 1. Está aqui. Um, dois, três. Então agora continua. Eu vou fazer o que? O produto e a igualdade.
Só que nesse caso aqui eu não vou precisar fazer todos os produtos. Por quê? Observe. Eu vou pegar essa linha e vou multiplicar e somar pelos termos dessa coluna. É linha com coluna. Então eu tenho, ó, 3 vezes x mais 5 que multiplica y mais 4. Igual, né, linha com coluna, primeira linha, primeira coluna é o primeiro termo aqui, ó, igual a 1. Certo? Agora eu venho aqui, ó, para essa mesma linha e vou multiplicar com essa coluna, tá? Então ela vem aqui para o lado. Eu tenho aqui 3, tá? 3y, 3 vezes y, mais 5 vezes 3, igual a quem? Igualei a 0, ó, igual a 0. Então, organizando tudo aqui, eu tenho 3x mais 5y mais 20 igual a 1. Então, eu tenho que 3x mais 5y vai ser igual, mais 20 vai para lá, menos 20, menos 19. Ok? Então, eu tenho essa primeira equação aqui, ó. Agora aqui, eu tenho que 3y mais 15 igual a 0. 3y mais 15 vai para lá, menos 15. Logo, eu tenho que y vai ser igual a menos 15 dividido por 3, menos 5. Então, eu já tenho o valor de y, menos 5. Eu tendo esse valor de y, eu substituo aqui, eu acho o meu valor de x, correto? É o que eu estou precisando lá do exercício. Então, eu venho aqui 3x mais 5 que multiplica menos 5 é igual a menos 19. 3x menos 25 é igual a menos 19. Eu terei que 3x é igual a menos 19 mais 25. Ó, mais 25. Logo, eu tenho que 3x vai ser igual a 25 menos 19, 6. Portanto, x igual a 2. Concorda comigo? 6 dividido por 3, 2. Então, eu tenho o valor de x e o valor de y. O que o exercício está pedindo para a gente? X mais y. Se ele está pedindo x mais y, nós temos 2 e vale menos 5. Menos 5 igual a menos 3. Então, qual é a alternativa? Letra C. Tranquilo, né? Então, tem que guardar o quê? Ó? A relação para poder achar a matriz inversa, ó, tá aqui. Lembrando que a identidade, a diagonal principal, todos os elementos são 1 e os demais tudo 0. A transposta é que troca o que é coluna passa a ser linha, tá? E quando volta, a linha passa a ser coluna, tá aqui também, ó. Não pode ser esquecido. E no produto é linha com coluna somando os seus respectivos valores. Tá legal? Questão número 9. O elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz inversa da matriz é. Então, primeiro eu tenho que saber qual é a matriz inversa. Que ele quer saber o elemento da segunda linha e terceira coluna. Ele quer saber o elemento 23 aqui, ó, tá? Que a gente fala grosso modo aqui. Isso aqui. Então, montando a inversa, eu tenho 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, tá aqui. Lembra agora que eu falei anteriormente que a gente substitui por letras, né? Eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, isso aqui representa a matriz inversa, correto? Igual a matriz identidade. 3 por 3, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Onde que eu falei para você que a diagonal principal, todos os elementos valem 1 e os demais 0. Tá ok? Então, isso aqui vem daquela relação lá anterior, que eu coloquei, ó, A vezes A inversa, que é igual à sua identidade, tá? Agora, gente, quem é o elemento 23? Antes de sair fazendo conta, para não perder tempo, o 23 nós temos aqui da matriz, eu tenho a primeira linha, eu tenho a segunda linha, opa, tá por aqui, ó, segunda linha. Eu tenho a primeira, segunda, terceira coluna.
Então, primeira linha com terceira coluna, ó, é aqui a letra F. Então, ele quer saber F dessa matriz aqui. Eu vou precisar sair multiplicando tudo? Não, eu vou pegar o que está aqui, ó, para facilitar para a gente. Como? Eu vou pegar minha primeira linha aqui, ó, 1, 0, 1. Eu vou multiplicar com essa coluna aqui, ó. 1 vezes C, ó, 1 vezes C, mais 0 vezes F, mais 1 vezes I. Isso igual a 0. Tá aqui. Agora nós vamos vir aqui, ó, para essa linha, para essa coluna. 2 vezes C, mais 1 vezes F, mais 0 vezes I. Isso aqui igualado a quem? Ó? Eu estou aqui, estou igualando a 0. E agora eu tenho 0 vezes C, ó, 0 vezes C, mais 1 vezes F, mais 1 vezes I, tudo isso igualado a 1, que está aqui, ó. Organizando isso aqui, a gente vai ter, ó, C mais I igual a 0. Então, eu posso dizer para você aqui que eu posso colocar C igual a menos I. Não sei se eu vou precisar, mas deixa aqui. Eu tenho aqui 2C mais F igual a 0. Tá? Eu venho para cá agora. 0, eu tenho F mais I igual a 1. Certo? F mais I igual a 1. O que eu posso colocar aqui, ó, isolar? Eu posso falar para você que F é igual a 1 menos I, né? A 1 menos I. Ou, como ele quer saber F, olha só. 1, 2, 3. Como ele quer saber F, eu vou isolar aqui, ó. I é igual a 1 menos F. I é igual a 1 menos F. Porque C não é igual a menos I, tá aqui, ó. C é igual a menos I. Eu posso substituir aqui, ó. Então, eu posso dizer para você aqui que C é igual a menos I menos 1 menos F. C é igual a menos 1 mais F. Eu posso pegar o C e substituir aqui e achar o F que ele quer. Então, eu venho aqui C, 2, que multiplica menos 1 mais F, mais F igual a 0. Então, eu tenho menos 2, mais 2F, mais F igual a 0. Esse menos 2 vai para lá, mais 2, eu tenho que vai ser 3F igual a 2. F igual a 2 terços. Correto? Então, o elemento 2, 3 da segunda linha e terceira coluna é 2 terços. Vamos ver a resposta. Letra A. Tá aqui. Questão número 10. Dadas as matrizes A e J, né? B, 3 por 2, onde que tem B e J. E C é a matriz resultante da matriz A e B. Nesta ordem, assim, o elemento C11 será. Então, ele está dizendo que a matriz C, ela é a matriz resultante da matriz A. A matriz A, ela é 2 por 3, vezes a matriz B, que ela é 3 por 2. Antes de fazer o produto, verifica se realmente dá para multiplicar. Onde que eu tenho que ter que meu número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O J da matriz A vale 3 e o I da matriz B vale 3. Então, eu posso fazer esse produto onde o resultado será o quê? 2 por 2. Tá? Isso aqui é o resultado. Então, a matriz C é uma matriz 2 por 2, o resultado dela. Tá ok? Então, não pode esquecer isso. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, montando aqui ó, a matriz A, a minha matriz A ela é constituída de quê? 2 por 3, né? Eu tenho A11 e eu tenho A21, 2 linhas e 3 colunas. A12, A22, A13, A23, tá? 2 linhas e 3 colunas. Então, gente, agora eu tenho que a matriz A, ele falou que A e J é igual a I menos J, certo? Se ele falou isso, eu venho aqui, ó. 1 menos 1
0. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, menos 1. Então, isso aqui fica 0, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1. Ok? Então, eu tenho a matriz A. Vamos ver a matriz B. A matriz B, ela vem da seguinte forma. É uma matriz 3 por 2. Então, quer dizer que ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. B11, B21, B31. Eu costumo começar já colocando todas as linhas na primeira coluna para não se perder, tá? Então, agora eu tenho aqui, ó, B12, B22, B32. 3 linhas e 2 colunas. Está aqui. Então, eu venho agora para... E ele falou que mais aqui, ó, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ele disse que B e J é I ao quadrado menos J, certo? Então, a gente vem, ó. 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. 1 com menos 2, menos 1. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. 9 menos 1, 8. 9 menos 2, 7. Então, essa é a nossa matriz. 0, menos 1, 3, 2, 8, 7. Está aqui. Então, nós temos aqui, ó, 0, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1. Então, a matriz B, ela é 0, 3, 8, menos 1, 2, 7. Né? Então, elas têm o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, bateu, que nós já conferimos lá. Então, eu vou somar agora aqui, multiplicar. 0 vezes 0 é 0. 1 menos 3, menos 3. Menos 2 com menos, multiplica mais 8, menos 16. Aí eu venho. 0 com menos 1, 0. Menos 1 com mais 2, menos 2. Menos 2 com mais 7, menos 14. 1 vezes 0, 0. 0 com 3, 0. Menos 1 com 8, menos 8. Menos 1. 0 vezes 2 mais 0. Menos 1 com mais 7, menos 7. Estamos aqui. Logo, eu venho com menos 19, menos 8, menos 16, menos 8. Ele pede o C11. É o primeiro elemento da primeira linha com a primeira coluna. Então, é o menos 19. Vamos ver a alternativa lá. A alternativa é a letra E. Tá ok? Questão número 11. Olha, é uma questão bem simples. Calcule o valor de x mais y mais z, sabendo que A e B, e o produto entre eles tá aqui a matriz, correto? Então, é só a gente preparar aqui, ó. 2, 1, x e 2, é isso aqui, vezes B, 1, 1, y, 2, tá aqui, que é igual a essa matriz aqui. 3, 5, 0 e z, correto? Como eu preciso saber aqui o valor de x, y, z, se eu fizer esse produto aqui igualar, vai bater, eu vou ver aqui, ó, 2 que multiplica y, dá 2y. 1 que multiplica 2, dá 2. Isso aqui igualado a 0. Então, aqui nós já vimos que 2y é igual a menos 2, y é igual a menos 1. Então, o y já saiu, correto? O y já saiu. Vou ver o x aqui, ó. X vezes 1, x, mais 2 vezes 1, 2. Esse produto com essa linha, com essa coluna, tem esse resultado 5. Então, eu tenho que x é igual a 5 menos 2, x igual a 3. O x também já saiu, tá? Então, para calcular z, eu venho que x vezes y, mais 2 vezes 2, 4, isso é igual a z. Onde que eu tenho que x e y aqui, ó, o x vale 3, o y vale menos 1, mais 4 igual a z. Nós teremos menos 3 mais 4 igual a z, z igual a 1. Correto? Z igual a 1. Então, nós já temos x, y, z. Ele não quer a soma?
Ele quer a soma deles, então fica bem tranquilo agora. A soma deles cai aqui, ó. X, 3, menos 1, mais 1, que é igual a 3, que esses dois cancelam. Letra C. Questão número 12, sobre as sentenças. O produto das matrizes A, 3 por 2, B, 2 por 1, é uma matriz 3 por 1. Então, lembrando que nós já vimos lá na anterior que, para que eu tenha um produto de matrizes, o número de linhas da primeira, ó, AM vezes N vezes B, que é N vezes P, eu teria uma matriz C, onde eu terei que M vezes P, tá? Então, não pode esquecer disso, onde que eu tenho o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, tá ok? Tem que ser igual. O resultado são as extremidades, M por P. Com isso, eu vou vendo aqui, ó, 3 por 2, 2 por 1, aqui, ó, são iguais. Então, eu teria uma 3 por 1. Então, isso aqui é verdadeiro. 5 por 4 e 5 por 2, ó, diferentes. Ó, isso aqui, ó, são diferentes. Então, essa aqui é falsa. E eu pego aqui, ó, 2 por 3, 3 por 2, ó, são iguais. Então, dá uma 2 por 2. Então, aqui também é verdadeiro. Analisando isso aqui, ó, somente 1 e 3 são falsos, 1, 2, 3, somente a 2 é falsa. Somente a 2 é falsa, por causa da nossa definição. Só pode ter um produto se o número de linhas, o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E o resultado será o quê? As extremidades. Questão número 14, nós temos: calcule o valor de x na equação. Então, eu tenho uma matriz com a igualdade, uma equação. Eu tenho que fazer o quê? O determinante. Para calcular o determinante, eu vou usar uma matriz 3 por 3, não preciso nem fazer o cofator. Eu vou direto na regra de Sarry, né? Que é o que? Você repete as duas primeiras colunas. Então, deixa eu escrever aqui a matriz 1 e 1. Vou repetir as minhas duas primeiras colunas para a regra de Sarry, ó, x, 3, 2, 1, 1, menos 3, tá? Tá aqui. Eu vou pegar o que? Nós temos aqui a nossa diagonal principal, ó, o produto dos elementos da diagonal principal somados, tá? Ó, diagonal principal está aqui. Então, quanto dá isso aqui? Isso aqui vai dar para a gente, ó, x vezes 1 é x, mais 1 que multiplica 1 é 1, que multiplica 2 é 2, mais 2, mais 1 que multiplica 3, 3, 3 que multiplica menos 3, menos 9. Está aqui. Agora eu vou passar para a diagonal secundária. Eu multiplico todos os elementos da soma da diagonal secundária por menos 1. Então, eu venho aqui na minha diagonal secundária, ela vem, ó, essa é secundária, está aqui. Eu tenho essa secundária, eu tenho essa aqui, que é secundária, correto? As três diagonais secundárias. Onde que eu venho? Que 2 que multiplica 1, 2. 2 que multiplica 1, 2. Tá aqui. Mais, ó, menos 3 que multiplica 1, menos 3. Menos 3 que multiplica x, menos 3x. Tá aqui. Aí eu venho, 1 que multiplica 3 é 3, que multiplica 1 é 3. Mais 3. Correto? Está aqui. Agora aqui, efetuar a operação. Eu tenho x menos 7. Menos. Aí eu venho 2 com mais 3, 5. Mais com menos, menos 3x. Isso aqui vai ser igualado a quem? A 24. Tá aqui. Agora a gente vem, ó. Vou trocar o sinal aqui dentro. X menos 7 com menos 5 com mais 3x igualado a 24. Eu vou ter x com mais 3x, 4x igual a 24. Eu tenho menos 7 com menos 5, menos 12. Esse menos 12 vai para lá, mais 12. Com isso, nós vamos ter o quê? Ó, eu tenho que 4x é igual a 36. Portanto, x igual a 9. Letra C. Com isso aqui, nós calculamos o determinante. Tá ok?
Vamos para a próxima. Um, dois, três. Questão número 15 da especialista. Seja a matriz A, o determinante de A é 4 raiz de 3. Então, x ao quadrado que multiplica y ao quadrado é igual a. Então, eu vou calcular primeiro o determinante dela e igualar a 4 raiz de 3, que é o seu resultado, tá? Então, a mesma coisa, ó. Vou montar aqui a minha matriz. x02, y20. Vou repetir as minhas duas primeiras colunas, 0xy, x02, tá aqui, ó. Isso aqui, esse determinante eu vou igualar a 4 raiz de 3, tá? Agora eu tenho aqui a minha matriz, minha diagonal principal, 0, né? Aqui ela tá me dando 0, mais x que multiplica 2 é 2x, que multiplica y, 2xy, tá? Que é a minha diagonal aqui, ó. Agora eu vou para a outra, y mais x, ó. Eu tenho mais yx vezes 2, tá aqui, ó. Mesma coisa, tá aqui. Menos, vamos para a secundária, 0 mais 0 mais 0. Isso é 4 raiz de 3. Então, somando aqui, eu tenho 4xy, que é igual a 4 raiz de 3. Logo, x vezes y é igual, cancela aqui, ó, 4 com 4, igual a raiz de 3. Pô, professor, não tem isso. Ele pede x ao quadrado vezes y ao quadrado. Olha só. Ele pede x ao quadrado vezes y ao quadrado, correto? Pela propriedade de potência, eu posso reescrever isso aqui, ó, x vezes y ao quadrado, tá? Ao quadrado, x vezes y ao quadrado. Logo, quem é xy? X vezes y, raiz de 3. Então, nós temos que raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Alternativa letra D.